As doenças respiratórias são a principal causa de morte em adultos com 60 anos ou mais. A mais relevante dessas doenças é a pneumonia. Só de janeiro a julho deste ano, cerca de 143 mil idosos foram internados e 25 mil faleceram por pneumonia. Nós convidamos o pneumologista Ricardo Martins para nos ajudar a entender melhor o que é a pneumonia e como ela pode ser prevenida e tratada. Olá, doutor Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Cidadania. Olá, agradeço muito pelo convite. Então, eu peço, o senhor podia explicar para a gente o que é a pneumonia, que na verdade não é só, existem vários tipos de pneumonia, não é isso? A pneumonia é uma expressão de uma doença causada por vários fatores. O principal fator são os agentes infecciosos, os vários agentes infecciosos com os quais a gente convive. Mas ela é um processo inflamatório decorrente da agressão de uma série de fatores químicos, físicos. Mas, o que mais nos preocupa são os agentes infecciosos. E essas internações que você acabou de citar são decorrentes de processos infecciosos, os quais os idosos foram acometidos. E ela pode ser bactéria ou vírus também? Sim, uma grande parte são por bactérias e vírus, mas também outros agentes protozoários podem causar esse tipo de problema. Agora, e existem vacinas, né, que previnem a pneumonia, só que imagino que nem todos os tipos são cobertos pela vacina, né? Ela funciona para o quê? Você tocou num ponto muito bom, quer dizer, a maioria das pessoas esquece que existe vacina contra alguns germes que provocam pneumonia. O principal germe é conhecido como Streptococcus pneumoniae, para o telespectador fica difícil, né? Mas é conhecido popularmente como pneumococo. Esse pneumococo tem vários subtipos, mas os principais subtipos hoje são combatidos pela vacina que é distribuída pelo governo para ser aplicada aos idosos. E ela está disponível para todo mundo com mais de 60 anos, pode procurar e conseguir essa vacina? Perfeitamente. Os centros de vacinação espalhados por todo o país dispõem dessa vacina porque está no calendário oficial de programa de vacinação do Ministério da Saúde. E a gente está falando aqui nos idosos, né? Por que é mais preocupante a pneumonia em idosos? Na verdade, a gente se preocupa com os extremos de saúde. As crianças abaixo de 2 anos e as pessoas acima de 60 anos. Nesses casos, para essas faixas etárias, as pneumonias têm um cunho de gravidade maior. Pode levar a pessoa, inclusive, ao falecimento. Porque quem é um adulto, quem não está nesses dois extremos, tem um sistema imunológico mais forte, consegue conviver, combater a doença, enfrentar melhor, só que aí, nesses casos, é que pode chegar à morte. Perfeitamente. Exatamente, atribui-se a essas estatísticas ao efeito, a situação imunológica das pessoas, né? Ou ainda em fase de amadurecimento ou numa fase já de prejuízo. Eu falo, no caso aí, essa última situação, no caso das pessoas acima de 60 anos. A gente tem, inclusive, uma tabelinha com os casos de pneumonia aqui no Brasil, né, em idosos. Vamos dar uma olhada aqui nos números, né? Eles são todos acima de 60 anos, né? A gente vê que em 2015, né, foram 240 mil internações e 43 mil óbitos. Em 2016, 237 mil internações e 45 mil óbitos, né? Diminuiu um pouquinho o número de internações, mas aumentaram os óbitos, né? E esse ano, só até julho, já foram 144 mil internações e 25 mil óbitos, né? Assim, e tudo isso, inclusive, com bastante gasto para o SUS, né? Por que assim, tantos vêm a falecer, né? Assim, é difícil tratar uma vez já identificada a pneumonia, uma vez que, né, é uma pneumonia mesmo? Eu acho que é importante, aí, quer dizer, os números a gente não está conseguindo, pelo visto, 2017, nós vamos atingir os mesmos números de 2016 e 2015, porque nós estamos aí em 2017 com a metade do ano registrada.
Eu acho que a impressão, e a literatura mostra isso, a prevenção é fundamental. A medicina preventiva ela é fundamental para a ação de nós médicos. Então, aí cabe o comentário sobre duas vacinas. A vacina da gripe, porque a gente sabe que o vírus, a influenza, que é o vírus da gripe que a gente chama, ele é muito importante para o estabelecimento de bactérias, ou para fazer propriamente a pneumonia, ou facilitar que outros agentes agressivos promovam pneumonia. E essas vacinas que nós falamos aí, a antipneumocócica, que também não tem um emprego em larga escala como a gente gostaria que fosse utilizado. Então, a gente não está conseguindo mexer muito nesses números. Esse é um aspecto da questão, a prevenção. E a segunda é despertar nas pessoas o pensamento com relação a estar diante de uma pessoa com pneumonia, porque o idoso ele não manifesta sinais clássicos de pneumonia, que é febre, tosse e dor no peito. É difícil você ter um idoso com esse tipo de fenômeno clássico para dar o diagnóstico de pneumonia. Às vezes, uma alteração do comportamento, um aumento da sonolência pode estar ali embutido, trazendo um quadro de pneumonia. E a pessoa tem que ter o tirocínio clínico para identificar isso. O que isso é o quê? O tirocínio clínico? Precisa ter, o médico ele precisa ter a atenção desperta para sinais não característicos de pneumonia em idosos. Entendi. Então, porque a gente tende a associar, né, a pneumonia como se fosse uma gripe muito forte, mas nem sempre se manifesta assim. Espera-se muitas vezes sinais clássicos, mas esses sinais clássicos se dão em adultos jovens, não em idosos. Então, muitas vezes eles chegam ao hospital e são submetidos à internação já numa condição mais grave. Aliás, a internação em quadros de pneumonia já manifesta que ali estamos diante de uma situação mais grave. Porque se for descoberto, diagnosticado no começo, não precisa ser internado. Exatamente. Uma manifestação mais precoce favorece o tratamento e possibilita que se faça o tratamento em regime da pessoa em casa, não necessariamente internada em hospital. E essa relação da gripe com a pneumonia que o senhor citou, né? Assim, que a própria vacina da gripe também ajuda a prevenir? Existe uma relação, a literatura médica tem mostrado isso de maneira cada vez mais cabal, do vírus da gripe ou qualquer outro tipo de vírus que compromete a nossa via aérea superior, porque aqui nós temos defesas respiratórias importantes, e essa via aérea superior, uma vez comprometida em suas defesas, favorece a penetração de germes que ficam alojados aqui na nossa via aérea superior, então a penetração para a via aérea inferior, e aí promovendo quadros de pneumonia. Então, acredita-se muito, e essa teoria cada vez mais é fortalecida pela publicação de trabalhos científicos, que o vírus ou ele provoca a pneumonia propriamente, ou ele favorece a penetração de bactérias que vão promover quadros de pneumonia. E aí não é só em idoso, nas pessoas de uma maneira geral. Que é quando o senhor fala de penetrar nas vias aéreas inferiores, seria entrar até o pulmão, né? No caso, entrar até o pulmão. Nós temos um sistema de defesa muito bem arquitetado. E uma vez vencidas essas barreiras, essas defesas, a atuação torna-se livre no pulmão e aí promovendo danos que podem ser irreparáveis. A gente tem aqui também um mapinha mostrando no Brasil, nas regiões, como é que é distribuído, assim, são distribuídos os casos de pneumonia, né? E aí a gente vê, e aqui são os gastos, né, que o SUS tem, né? A gente vê que, assim, no norte é onde menos se gasta, né, 8 milhões, no centro-oeste também. E aí já no Nordeste, ou melhor, primeiro vem o Sul, depois o Nordeste, e onde mais se gasta com pneumonia
é no sudoeste. Isso tem a ver com o clima, a gente tem essa ideia de que no frio tem, né, mais gripe, mais doenças respiratórias, mas ao mesmo tempo o sul, que a gente imaginaria que onde seria mais, não tem tanto quanto no sudeste, né? Qual a sua interpretação aí desse Bom, aí quadro? cabe 2 comentários. Primeiro comentário, que esses custos aí são custos de internação hospitalar. Não estão aí citados os custos com tratamentos feitos fora do hospital, porque isso amplificaria muito mais a gravidade da situação. O outro comentário é que, proporcionalmente, os gastos estão similares, porque nós temos mais pessoas morando no sudeste do país. Então, na verdade, não há grandes diferenças nos custos, não. Lamentavelmente, a situação é grave em todo o país. E há que haver medidas enérgicas aí no sentido de promover uma redução desses números que são extremamente preocupantes. Então, não tem essa relação da gente achar que onde faz mais calor, tem menos pneumonia, isso não procede? Não. Aqui, por esses números, é claro que a gente teria que ver com mais detalhes, mas se nós fizermos a alocação do custo com o número de habitantes, eu acho que nós vamos ter mais ou menos os custos similares aí. E vem essa cifra bastante preocupante, né? Pois é, quando a gente chega aí nesse total, né, geral, realmente é um número bem grande. E aí eu vi também que teve uma pesquisa da Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, que eles analisaram 94 países de baixa e média renda e chegaram à conclusão que por cada dólar investido em vacina, que eles economizariam $16, né, em tratamento. Então, a gente volta de novo àquela questão que o senhor vem repetindo aí, frisando, que o mais importante realmente é a prevenção através da vacinação. Exatamente. Eu acho que a medicina preventiva, ela seguramente é muito mais barata do que a medicina curativa. E só a título de exemplificação, o telespectador pode se perguntar: onde está o meu cartão de vacinação? Certamente, poucos têm um cartão de vacinação, e desses que têm o cartão de vacinação, poucos têm esse cartão atualizado. Então, é importante despertar e aproveitar a audiência do programa, despertar nas pessoas a necessidade de buscar a prevenção. Nós médicos estamos muito preocupados com campanhas que são feitas aí nas redes sociais, no sentido de atacar o emprego de vacinas, imaginando que esse é um meio não natural de tratamento, o que é um absurdo. A gente precisa combater esse tipo de informação, inclusive porque nós temos visto crianças contraindo doenças que já são preveníveis, já estão em nível quase que de erradicação no nosso país. E que acabam voltando, Acabam voltando por essa desinformação. Hoje a gente tem um fenômeno de busca de informação, outro que não é mais os tradicionais, e é possível, é importante, né, que as pessoas precisam se precaver também desse tipo de informação que é nefasta para a saúde delas. E realmente, assim, fala-se muito em campanhas de vacinação para criança, mas pouco para adultos, né? Assim, para idosos até fala-se um pouco, né? Mas a vacinação, então, ela é importante ao longo da vida? O Ministério da Saúde tem um calendário de vacinação para cada faixa etária. Então, para cada faixa etária da nossa vida, nós temos algumas vacinas às quais a gente precisa estar com a caderneta em dia, exatamente para evitar internações como essas demonstradas aí por esse diapositivo, né? Mostrando a calamidade, quase calamidade, da situação do tratamento da pneumonia, por exemplo, né? Gerando custos que poderiam ser destinados para outras esferas de atuação na área de saúde. E qual é o procedimento, assim, para algum idoso que nos assiste agora? Então, a primeira coisa, como você falou, seria a vacinação para gripe mesmo, influenza, que é em qualquer posto de saúde, ele deve ir lá atualizar, levar a caderneta se tiver, se não, no próprio posto de saúde ele pode tirar, né, e faz a vacinação lá. Agora, a vacinação da pneumonia não é no posto de saúde comum.
Também. Tem também. Os postos de saúde que têm programas de vacinação dispõem da vacina contra a pneumonia. E a vantagem é que, diferentemente da gripe, essa vacina da pneumonia, ela não precisa ser feita todo ano. Dependendo da situação, ela precisa ser renovada a cada 5 ou 10 anos. Depende da situação de cada pessoa. Isso tem que ser avaliado pelo médico dela. Mas previne uma série de transtornos. E, segundo informações que eu obtive aqui em Brasília, está sobrando essa vacina nos postos de vacinação. A vacina contra a pneumonia está sobrando, não está em falta, pelo contrário, está sobrando, talvez por uma falta de informação por parte tanto da classe médica como por parte dos pacientes. E aí o senhor falou da vacina da gripe, mas assim, uma não interfere na outra, não exclui a outra, é importante que sejam tomadas as duas. Exatamente. Aliás, o governo faz muito isso, né? Quando das campanhas de vacinação contra a gripe, que se dá mais ou menos no período de maio, abril, maio, o vacinador, identificando que o indivíduo está acima de 60 anos, tem uma idade acima de 60 anos, ele também o convida a tomar a vacina contra a pneumonia. Mas a vacina contra a pneumonia, ela pode ser administrada em qualquer época do ano. Usa-se esse período pela facilidade do fato das pessoas já irem para lá tomar a vacina contra a gripe. Porque a vacina contra a gripe, ela precisa ser tomada todo ano porque mudam, né? Assim, tem variações, né? Isso não acontece com o pneumococo. A variação do vírus ela é enorme, né? De um ano para o outro já existem variações. Daí a necessidade de se fazer a vacina anual. Já existem esforços da classe científica para tentar produzir uma vacina que seja genérica, vamos dizer assim, que possa prevenir contra todo tipo de vírus, influenza. Mas nesse momento isso não é possível cientificamente, né? Quer dizer, não é possível tecnicamente, cientificamente é possível, estar buscando essa verdade científica. Já a vacina contra o pneumococo, cada vez mais ela é aprimorada e nesse momento a gente tem agregado aí os principais agentes agressivos, subtipos do pneumococo que podem provocar pneumonia. Então, há trabalhos em países que usam largamente a vacina, demonstrando queda do número de quadros de pneumonia quando se usa a vacina de maneira adequada. E existe, apesar a vacina pode ser tomada em qualquer época do ano, agora existe uma época do ano em que há mais casos de pneumonia? Sem dúvida nenhuma, entra aquela relação que você estava pensando quando viu o gráfico do mapa, né, do Brasil. Os períodos mais frios do ano são os períodos onde a gente tem uma maior incidência de pneumonia. A pneumonia ela tem uma incidência grande em todo o período do ano, mas tem um pico de incidência e ela se dá exatamente nos meses mais frios do ano. Provavelmente e quase certamente por causa da sazonalidade, ou seja, um aumento da circulação de vírus da gripe nesse período. O vírus da gripe, e aí por conta disso se tem mais pneumonia. Dentro daquele conceito de que o vírus da gripe, qualquer vírus, promove uma queda da imunidade da pessoa, queda das defesas respiratórias e facilita a penetração de agentes agressivos ao pulmão. E qual é o período, assim, depois de quanto tempo que a vacina começa a funcionar? Por exemplo, um idoso que quer se precaver para não pegar pneumonia, né, no junho, maio do ano que vem, né, quando vai estar mais frio, ele deve se vacinar com quanto tempo de antecedência? Na verdade, a resposta, né, imunológica, ela se dá a partir de 4 semanas. No caso da gripe, a gente tem que vacinar precocemente para exatamente quando o vírus começar a circular no nosso meio, a pessoa já ter anticorpos circulantes. No caso da pneumonia, como eu disse, os agentes circulam o ano inteiro. Então, quanto mais cedo se fizer essa prevenção, melhor. Lembrando que a duração da vacina, no caso da vacina contra a pneumonia, é de 5 a 10 anos. E para um idoso que já tem
outras questões de saúde, diabetes, outras doenças, a pneumonia é um risco ainda maior? Sem dúvida nenhuma. Se a pessoa tiver outras doenças que promovam quebra das defesas do indivíduo, desse indivíduo, ele tem mais chance de contrair pneumonia. Então deve tomar um cuidado especial. Sem dúvida nenhuma, um cuidado especial. E o senhor é pneumologista de adultos, mas a pneumonia é um problema principalmente para os idosos. A pneumonia, ela é grave, é crítica, tanto para as pessoas acima de 60 anos, como para as crianças abaixo dos 2 anos. Esses são os extremos que a gente tem que ter mais atenção. Não é que não tenhamos que ter atenção com as outras faixas etárias, mas com esses extremos é que nós temos resultados piores quando essas pessoas contraem pneumonia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania e pelas informações que o senhor trouxe aí sobre a prevenção. Eu que agradeço pelo convite, estamos sempre à disposição. Eu conversei com o pneumologista Ricardo Martins sobre a prevenção e o tratamento da pneumonia. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa para alguém, ele já está disponível na internet em senado.leg.br/TV. E se você quiser fazer um comentário, uma crítica ou uma sugestão de assunto, você pode mandar uma mensagem por WhatsApp no número 61 99966 1616. Se você preferir, pode telefonar gratuitamente para 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.